Fala aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Fala aí, galera, povo de Deus, galera do Facebook, galera do meu canal no YouTube, a todos vocês que nos acompanham aí. Estamos juntos aqui para mais uma sexta-feira de estudo, mais uma sexta-feira onde vamos nos reunir para meditar nas preciosas parábolas de Jesus. Então hoje é dia de estudo, se eu puxar para cá, hoje é dia de estudo, hoje é noite de aprender na palavra de Deus. Temos uma parábola hoje para destrinchar, para interpretar, para entender, muito bonita, muito boa. É a parábola das bodas, né? O rei que faz uma festa de casamento para o seu filho. Então nós estamos aqui hoje reunidos para mais uma interpretação de uma parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, você que já vai entrando aí, eu peço a você que já compartilhe, que já comente, participe, se envolva. Se tiver qualquer dúvida aí no decorrer do estudo, não fique aí duvidoso, pergunte, e nós estamos juntos aí. O celular está virado aqui para mim, então eu consigo ver aí as perguntas que forem aparecendo. Desde já, minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês, né, os que vão assistir aqui na minha página do YouTube, aqui na minha página do Facebook, os que vão assistir depois, mais tarde, né, quando eu colocar lá no meu canal do YouTube, a todos vocês que estão aí participando, cooperando e fortalecendo aí esse dia de estudo. A parábola de hoje foi indicada pelo nosso amado irmão Salomão. Então você que quer participar desse lindo dia de estudo, toda sexta-feira nós vamos estar estudando uma parábola nova, toda sexta-feira. Então, se quiser indicar alguma parábola, se você tem dúvida sobre alguma parábola e quer que eu dê o estudo sobre ela aqui, você vai fazer o seguinte: depois aí nos comentários, ou lá no meu message, ou você que tem o meu WhatsApp, no meu WhatsApp, você vai comentar lá qual parábola você quer que eu traga o estudo dela aqui. A de hoje foi indicada pelo nosso irmão Salomão, é a parábola das bodas. Muito importante essa parábola, muito interessante, é um assunto muito profundo no qual todos nós precisamos estar inteirados. Então, desde já, e a paz do Senhor a vocês que estão conosco, a nossa irmã Joana Dark, a nossa irmã Abigail Pereira, a todos vocês que estão aí, tá bom? Nós vamos agora aqui abrir a Bíblia, eu te convido a fazer isso comigo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Mateus. Enquanto você abre, eu vou orar e a gente já vai começar direto no estudo, tá? Antigamente eu tinha um formato da gente primeiro ouvir um louvor, mas aí eu adaptei para esse novo formato, né? Estou aqui no meu local de estudo, então adaptei para esse formato, de a gente entrar direto no estudo, aí a gente tem mais tempo para falar e tudo corre melhor, tá bom? Vamos lá? Abriu a sua Bíblia aí? Mateus capítulo de número 22. Deixa aberta e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado e bondoso Senhor, nós queremos te engrandecer, Pai, por essa oportunidade que nos concede de hoje estarmos reunidos aqui para estudar a Tua Palavra, para aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Senhor, pedimos que no nome de Jesus o Teu Espírito possa nos instruir, nos levar ao caminho certo de tudo aquilo que estamos desejosos a aprender. Que seja uma noite marcada pelo entendimento da Tua Palavra, pelo aprendizado da Tua Palavra e pela edificação da nossa alma. Abençoe os meus irmãos que estão comigo, que todos possam também de igual modo receberem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então abriu a sua Bíblia aí? Vamos lá. Mateus capítulo de número 22 diz assim: E então Jesus, tomando a palavra, tornou, preste atenção nisso aqui, tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados
para as bodas, e estes não quiseram vir. E depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados, já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois os caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, se ajuntou todos os quanto encontraram, tanto maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado como devia estar para a festa nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui e não tens de veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o dos pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então vamos lá. Essa parábola, para ser entendida, nós precisamos entrar no local de origem da parábola. Então, como sempre faço, eu sempre faço isso aqui, e vocês já conhecem a minha forma de estudo, eu sempre vou em passos distintos. Primeiro, eu procuro saber com quem Jesus fala. Segundo, eu procuro saber qual é o cenário em que Jesus está falando. Terceiro, eu entendo o que Jesus falou. E no quarto, eu vou aplicar o que Jesus falou nos nossos dias. Então vamos lá de novo. Primeiro, com quem Jesus fala. Segundo, qual é o ambiente no qual Jesus fala. Terceiro, a explicação do que Jesus fala. E no quarto, eu vou aplicar em nossos dias o que Jesus está falando. Tá bom? Então a gente vai caminhar por esses 4 pontos que eu agora citei. E aproveitando o momento, quero mandar um abraço aqui também para o seu Edson. Seu Edson Teixeira está aí. Deus te abençoe, tá, seu Edson? Nossa irmã Uberlã Machado colocou aqui, ó, paz do Senhor, pastor Adriano, Itaperuna, Rio de Janeiro. Ó, maravilha, meu irmão, que bom ter vocês conosco aqui, tá? Tanto o nosso irmão, a nossa irmã Joana Dark, a nossa irmã Abigail Pereira, o nosso irmão Uberlã Machado e o queridíssimo senhor Edson. Deus abençoe a vida de vocês. Eu acho que o povo esqueceu que hoje tinha estudo, né? E não entraram aí, mas já já o povo aparece. Então vamos lá, eles vão perder a parte da explicação principal, que é com quem Jesus está falando. Então, para a gente entender com quem Jesus está falando, que é o primeiro ponto aqui, para a gente destrinchar e aprender o que essa parábola das bodas quer dizer, nós vamos ter que voltar a página aqui, no meu caso, voltar a página e voltar no versículo de número 23 do capítulo 21. Então, para entender a parábola das bodas, que está no capítulo de número 22 de Mateus, nós vamos precisar voltar no capítulo 21, no versículo 23. Para quê, pastor? Por quê, pastor? Para entender o primeiro ponto, que é crucial de uma interpretação bíblica. Qual? Saber com quem Jesus está falando. Então, a gente vai voltar aqui um capítulo, vamos para o capítulo 21. Peço que você abra sua Bíblia aí, no capítulo 21. Abra sua Bíblia aí no capítulo 21 e vá comigo no versículo 23, para a gente descobrir com quem Jesus está falando, tá bom? Vamos lá, capítulo 21, versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazeis isso? E quem te deu tal autoridade?
Então, só no versículo 23 do capítulo 21 de Mateus, a gente vai matar os dois primeiros pontos da interpretação. Primeiro ponto, com quem Jesus fala? Primeiro ponto, com quem Jesus fala? E a gente vai ver aqui no versículo 23 do capítulo 21, que Jesus está falando com, primeiro, ensinando ao povo, mais uma vez, ensinando aos que estavam ali. E aonde Jesus estava? No templo. Eu preciso que você entenda isso aqui, porque eu vou explicar algo muito importante. Jesus estava no templo, falando com quem? Com o povo, no templo. Aí, no meio dos ensinos de Jesus, aparecem os príncipes dos sacerdotes e os anciões, e começam a questionar Jesus, dizendo: com que autoridade você está pregando aqui? Com que autoridade você vem ensinar aqui? Quem é você? Quem é que te deu tal autonomia? Eu já interpretei a parábola dos dois filhos, tá? Algumas semanas atrás essa parábola foi interpretada, então eu não vou entrar muito nela. Porque tanto a parábola dos dois filhos, como a parábola do lavrador mau, que começa no versículo 33 do capítulo 21, e tanto a parábola do capítulo 22, a das bodas, são uma explicação só. Embora sejam três parábolas distintas, Jesus está respondendo uma pergunta só. E qual é a pergunta? Quem te deu autoridade para pregar aqui? Por quê? A gente já sabe com quem Jesus está falando. A gente já sabe que a explanação, ou ao anunciar, o pregar, o ministrar da parábola do capítulo 21, que é a parábola dos dois filhos, a parábola do lavrador mau e a parábola das bodas no capítulo 22, a gente já sabe que é a resposta de Jesus a uma pergunta. Qual pergunta? Quem te deu autoridade para pregar aqui no templo? Jesus está pregando, está ensinando. E os príncipes dos sacerdotes e os anciões vão inquirir isso dele. Vão apertá-lo dizendo: quem te deu autonomia para pregar aqui? E por que eles perguntam isso? Porque esses dois grupos, os príncipes dos sacerdotes e os anciões, conheciam Jesus. E sabia que Jesus não tinha nenhuma formação nas academias da época. Tá? Jesus não era mestre segundo o judaísmo. Jesus não foi formado como Gamaliel foi e como os sacerdotes e escribas eram formados. Jesus era apenas um filho do carpinteiro, que provavelmente exercia a mesma função que o pai. Por não ter casado, por não ter se envolvido com uma família, Jesus ficou na casa de José até os últimos dias da sua vida. Então, provavelmente, ele exercia a função do pai. Provavelmente, ele também trabalhava na carpintaria. Então, Jesus não era um mestre na visão acadêmica da época. Jesus não era um professor, um pregador na visão acadêmica da época. Então, na visão dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões, Jesus não tinha condições, capacidade para pregar no templo. Por isso a pergunta: quem te deu autoridade? Quem é você para estar pregando aqui? Quem é que te liberou para pregar aqui? E como resposta, Jesus vai fazer uso de três parábolas. A primeira, eu não vou entrar muito porque eu já ministrei, que é a parábola dos dois filhos. A segunda é a parábola do lavrador mau. E a terceira é a parábola das bodas. Essas três parábolas são uma resposta a essa pergunta. Então a gente agora já sabe com quem Jesus está falando, que são os príncipes dos sacerdotes e os anciões. E a gente agora também já sabe por que Jesus está ministrando essa parábola. E o ambiente é o templo. E por que ele está ministrando essas parábolas? É porque ele foi inquirido a respeito da sua autoridade para pregar ali no templo. Tá bom? Salomão, eu vi, não sei se o Salomão está online. Eu vi que você me chamou lá no Zap, Salomão. Não vai dar para me te responder no Zap, porque eu estou aqui usando o meu celular para gravar aqui.
Então, se você tiver alguma dúvida, Salomão, se o som estiver ruim, se a imagem estiver ruim, me dá o feedback por aqui, ó, nos comentários, tá? Porque eu não vou conseguir te responder. Você também de casa, se tiver alguma coisa ruim aí, se a imagem estiver ruim, se o som estiver ruim, me dá um feedback nos comentários aqui, tá bom? Então, retornando aqui. Com quem Jesus falava? Com os fariseus. Aonde Jesus falava? No templo. E por que Jesus falava? Por causa da pergunta sobre a autoridade para ele estar pregando ali. Então isso ficou claro, né? A gente já sabe com quem Jesus falava, príncipes dos sacerdotes e anciões do povo. A gente já sabe por que Jesus está falando e aonde Jesus está falando. Por que está falando? Está sendo confrontado quanto à autoridade para ensinar. E aonde está falando? No templo. E por que eu estou mensurando isso no templo? É porque na minha Bíblia, que é uma Almeida Revista e Corrigida, tem um apontamento para um outro texto bíblico, dizendo que nesse outro texto bíblico está sendo narrada a mesma parábola. Por exemplo, na minha Bíblia está dizendo que em Lucas, capítulo de número 14, do versículo 16 em diante, Jesus também conta essa parábola. Só que eu fui estudar e eu vi que está errado. A parábola, mesmo que você entre no Google, nos professores aí online, eles vão dizer para você que a parábola de Lucas capítulo 14 é a mesma que eu estou hoje aqui destrinchando com vocês. E não é. Eu vou provar para você que a parábola de Lucas 14 é outra parábola. É outra. O assunto pode ser parecido. A conversa pode ser a mesma, mas a parábola e o local da parábola e as pessoas que estão ouvindo a parábola são totalmente diferentes. Então, Lucas capítulo 14 não é a mesma parábola aqui de Mateus capítulo 22, tá? Eu estou narrando isso para vocês porque na minha Bíblia fala isso, ó. Vou tentar aproximar para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu tentar aproximar melhor. Ó, Lucas 14, 16 a 24. Na minha Bíblia está dizendo que em Lucas 14, do 16 ao 24, Jesus está fazendo uso da mesma parábola. E não é. Eu vou explicar para vocês. Em aqui, Mateus capítulo 22, a parábola é sobre as bodas. Um rei vai casar o seu filho e ele manda convidar as pessoas. E em Lucas capítulo 14, do 16 ao 24, Jesus está falando de um homem que vai fazer um banquete, uma grande ceia, e manda convidar as pessoas e elas não querem participar. Então o assunto já é diferente. Nenhum é um casamento, nem outro é uma grande festa, um banquete. Aí você pode dizer, pô pastor, mas é parecido, será que não é não? Não é. Por quê? Porque eu vou te provar que Jesus estava no local diferente e falando com pessoas diferentes. Em Mateus capítulo 22, Jesus está no templo. No templo. E em Lucas capítulo 24, Jesus está na casa de um fariseu. Na mesa, comendo com um fariseu. Depois você vai conferir lá. Em Lucas capítulo 14, Jesus está falando com um fariseu, comendo com ele à mesa. E em Mateus capítulo 22, melhor dizendo, Jesus está falando com os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo e o povo no templo. Então o local é diferente, as pessoas são diferentes, mesmo o assunto sendo parecido. Então são duas parábolas distintas. Eu não sei o que aconteceu aqui de esse intérprete da Bíblia ter colocado como se fosse a mesma parábola. Na minha interpretação, não é, porque a parábola do capítulo de número 22 de Mateus vai falar que Jesus está no templo, falando com príncipes dos sacerdotes e anciões do povo, e que Jesus está falando sobre um casamento. Já de Lucas 14, eu vou dar uma lidinha aqui para você entender comigo, Jesus está falando de uma coisa totalmente diferente.
E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, olha só, um dos que estavam com ele aonde? À mesa, então não é no templo. Disse-lhe, bem-aventurado que come o pão do reino de Deus. Porém, lhes disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a um começaram a encurvar-se. E disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ver. O outro, rogue que me hajas por acusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir. Então viu aqui que o assunto é totalmente diferente de uma parábola para outra? Ou melhor, o assunto é parecido, mas não tem pontos principais, que é com quem Jesus fala, aonde Jesus fala e por que Jesus fala. Na primeira parábola que eu estou citando, a do capítulo 22, Jesus fala porque é inquirido sobre a sua autoridade para pregar. Na parábola de Lucas, que está sendo dita aqui na minha Bíblia e nos estudos aí do Google, que é a mesma aqui do capítulo 22 de Mateus, em Lucas capítulo 14, Jesus está conversando com um fariseu sentado na mesa. Aí o fariseu vai perguntar dizendo, bem-aventurado é aquele que come o pão do reino de Deus, né? Então numa está sendo acusado, na outra alguém fala que é bom comer o pão do reino dos céus. E aí ele faz o uso de uma parábola parecida, mas não é a mesma. Então voltando aqui ao estudo da parábola do capítulo 22 de Mateus, nós já vimos com quem Jesus está falando. E relembrando, quem é? Príncipe dos sacerdotes e anciões do povo. A gente viu aonde Jesus está falando, no templo. E a gente também viu por que Jesus está falando. É porque está sendo acusado de não ter autoridade, de não ter capacidade, de não ter liberdade para pregar no templo. Com isso, Jesus ministra 3 parábolas. A primeira, a dos 2 filhos. A segunda, a dos lavradores maus. E a terceira é a parábola das bodas, a qual a gente vai fazer aqui a leitura dela. Capítulo 22, abra sua Bíblia aí, a gente vai ler aqui, é muito interessante o que diz essa parábola, que é o seguinte. E então Jesus, tomando a parábola, tomou a falar-lhes em parábola, ou seja, Jesus tornou a falar. Então você está vendo que é o mesmo assunto, ou melhor, que é a mesma conversa. Jesus está falando com as mesmas pessoas, tornou-lhe a falar por parábola, ou seja, voltou a falar, começou novamente a falar por parábolas. Com quem? Com os príncipes dos sacerdotes e com os anciões do povo e com o povo que estava ouvindo ali a princípio. Então Jesus agora está continuando a conversa com eles. E agora, por que Jesus vai ministrar essas parábolas? A gente já viu que é porque está sendo acusado. E é muito interessante o discorrer da parábola. Que ele vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Aí o que o rei faz? Manda de novo, e eles não quiseram vir. E aí vai continuando, e os outros operando dos seus servos. Aí acontece o quê? Que tem uma hora que ele manda, os camaradas não querem vir. Tem água aqui, filho, obrigado. Tem hora que ele manda, os camaradas não querem vir aqui, ó. Versículo 5. Porém, eles não fazendo caso do convite, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros pegaram os servos e mataram os servos. E o rei, soube dessas notícias, ficou furioso, mandou que seu exército fosse lá e matasse os homens que mataram seus servos. Depois, esse rei pega outros servos e manda ir pela cidade afora, dizendo: quem vocês encontrar pelo caminho, chama para vir para minha festa. Eles fazem isso. Vão lá, convidam, chamam lá todo mundo.
E aí chama gente boa, gente mal, gente que era pobre, gente que era rica, e vem um bocado de gente para a festa. Então, qual é o entendimento dessa parábola? Agora a gente vai explicar a parábola. Bom, Jesus está sendo acautelado por conta da sua pregação no templo. E os homens estão dizendo, você não tem autoridade para pregar aqui. Você não merece pregar aqui. Como resposta, ele vai ministrar a primeira parábola, que é dos 2 filhos. Um filho que o pai mandou ele ir para o campo, ele disse que não ia. E o outro que o pai mandou, ele disse que ia. O que o pai mandou e disse que não ia, acaba indo. E o que o pai mandou e disse que ia, acaba não indo. Depois ele vai ministrar a segunda parábola em resposta a essa pergunta sobre a sua autoridade, que é a parábola dos lavradores maus. Um homem planta um campo, chega a hora da colheita, manda os seus servos ir buscar os frutos da colheita com os lavradores, e os lavradores matam os seus servos. Esse homem fica bravo, vai atrás deles, prende eles, e é um negócio aqui no finalzinho do capítulo 21 fala. Ele disse-lhes, nunca leste as escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de angular, pelo Senhor foi feito isso, e maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dará muitos frutos. Então, o que Jesus está dizendo com esses príncipes dos sacerdotes e o que Jesus está falando com os anciões do povo? Na parábola dos 2 filhos, ele faz uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês puderem me responder, Jesus fala para eles, se vocês puderem me responder, vocês vão me responder e eu respondo a pergunta sobre a autoridade de estar pregando aqui. Aí Jesus fez uma pergunta que era, da onde é o batismo de João? Aí eles pensam consigo, e isso é a parábola dos 2 filhos, no capítulo 21. Aí eles pensam consigo dizendo, se a gente falar que o batismo de João vem do céu, ele vai puxar a nossa orelha dizendo, então por que vocês não acreditam no que João prega? Aí eles pensando ainda disseram para si, se a gente falar que o batismo de João não é do céu, é de homens, o povo vai matar a gente, porque o povo ama João Batista como um profeta. Resultado, eles falaram para Jesus, não sabemos. Jesus disse, então eu não falo de onde vem minha autoridade. Só que na realidade Jesus fala, ele só fala por parábolas. A primeira parábola quer dizer o seguinte, ei, sabe por que eu estou pregando aqui? Sabe por que eu estou anunciando aqui? Porque os que ouviram a mensagem primeiro, não aceitaram ela. Os que ouviram a mensagem primeiro, não aceitaram ela. Jesus está dizendo, sabe a parábola dos 2 filhos? Que é um filho que diz que não quer, mas acaba indo. E um filho que diz que quer, mas acaba não indo. Jesus está dizendo, da mesma forma que essa parábola diz, que teve gente que ouviu e disse que não ia, mas acabou vindo. E teve gente que disse que ouviu, mas acabou não indo. São vocês, principais do povo, fariseus, saduceus, vocês homens de renome, que ouviram a mensagem do meu Pai, mas não aceitaram ela. Dizendo que aceitavam, não aceitavam. Jesus está dizendo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o meu Pai disse a vocês a sua palavra, e vocês disseram que aceitava, mas na realidade não aceitaram. Já a parábola do lavrador mau, é Jesus dizendo a mesma coisa. Vocês são aqueles que meu Pai enviou, os seus servos, para anunciar a mensagem. E vocês não aceitaram. Os servos que o dono do campo manda tipificam os profetas que vieram anunciando Jesus. E eles não aceitaram Jesus. Era Jesus dizendo, a autoridade que eu tenho para pregar aqui foi o meu Pai que me deu. Só que vocês não reconhecem a minha autoridade porque vocês não aceitaram a mensagem, a palavra do meu Pai. Qual palavra? A que ele enviou sobre os profetas dizendo que eu viria.
Na realidade, vocês fizeram o contrário. Vocês mataram os profetas que meu pai mandou. Essa é a explicação da parábola. Vou até explicar logo a parábola do lavrador mau, e que se alguém me perguntar sobre ela, eu falo que já expliquei. A parábola dos lavradores maus, que está aqui no capítulo 21, no versículo 33 em diante, é isso. É Jesus dizendo para eles o seguinte: olha, o meu pai mandou os seus servos, e vocês não ouviram eles, vocês mataram eles. E quem são os servos? Os profetas, que na maioria deles foram mortos pelos judeus, que não aceitaram a mensagem. Homens como Jeremias, que foi assassinado pelo seu próprio povo. E outros profetas que foram esbofeteados, aprisionados, surrados, por causa da verdadeira mensagem. Então Jesus está dizendo, sabe a minha autoridade? A que vocês estão questionando? Sabe por que vocês não reconhecem ela? Porque vocês não ouviram a mensagem do Pai. Porque vocês não ouviram os profetas. Os mataram ao invés de ouvir. E agora, a parábola do capítulo 22, eu entro aqui na explicação da parábola das bodas e depois eu aplico e a gente termina. A explicação da parábola da boda é o seguinte: é Jesus continuando a conversa dizendo, e deixa eu contar uma outra história, que é a parábola. Tinha um homem que era um rei, que mandou fazer uma festa no casamento do seu filho. E ele convidou as pessoas. Só que teve gente que não quis vir. Sabe, tem gente que não aceitou. Sabe, tem gente que não ouviu o convite. Sabe quem é esse rei? Deus. Sabe quem é esse filho? E Jesus está dizendo, eu. Sabe quem é os servos que enviou o convite? Os profetas, entre eles João Batista, que vocês o mataram. Jesus está dizendo, então entenda que a minha autoridade é a qual eu tenho. E qual é a autoridade que Jesus tem? A que Deus deu a ele, como teólogo da época, como mestre entre os judeus? Não, como Messias. É por isso que Jesus não precisa aprender nas faculdades teológicas da época, embora Jesus tenha sido ensinado na doutrina judaica, que é ser educado na lei do Senhor desde pequeno. Mas eu estou falando de grupos religiosos que criaram sistemas teológicos na época. Jesus não fazia parte de nenhum desses grupos. Por isso que perguntam assim, como ele tem tanta sabedoria assim? Não é ele o filho de José o carpinteiro? Ou seja, Jesus não era um camarada que fazia parte dos círculos teológicos da época. Ele aprendeu no templo, desde pequeno. Mas aprendeu com quem? Aprendeu com os sacerdotes, com os anciões. Não no círculo teológico como Gamaliel, Paulo e outros fariseus aprenderam. Por isso esses homens não aceitaram Jesus pregando no templo. Só que Jesus agora vai dar um tapa sem mão neles, dizendo, sabe de onde vem a minha autoridade? Vem de quem eu sou. E quem eu sou? O Messias. Mas sabe por que vocês não reconhecem a minha autoridade? É porque vocês não ouviram os meus profetas. A explicação da parábola é essa, gente. Eu já vi gente explicar essa parábola da boda, falando sobre a volta de Jesus, sobre a salvação. Não tem nada a ver. Mais uma parábola que eu vou desmistificar ela aqui. Que tem gente que interpreta de forma errada, achando que essa parábola está falando de céu, da vinda de Jesus para levar o seu povo. Não, essa parábola da boda fala sobre isso, sobre um pai que envia um convite a um grupo de pessoas e eles não aceitam esse convite. E qual é o convite? Aceitar o casamento do filho. E qual é a vinda do casamento do filho? A revelação do Messias. Jesus sendo apresentado como Messias. Esses homens, escribas, fariseus, sacerdotes, príncipe dos sacerdotes, anciões do povo, que faziam parte do clero da época, não aceitaram Jesus. E por não aceitar Jesus, não ouviram os profetas. E por não ouvirem os profetas, não aceitaram Jesus. Por não aceitar a palavra que Deus liberou antes de Jesus chegar, eles não conseguiram entender que Jesus era o Messias. Alguns até entenderam, mas não quiseram
dobrar a sua dura cerviz, não quiseram aceitar Jesus pelo modo que ele era, simples, humano, amoroso, bondoso, e pelo fato de não entenderem a mensagem dos profetas, esses homens não conseguiram alcançar que Jesus era o Messias. E como Messias, ele tem toda a autoridade para pregar aonde quiser, porque ele é o cara, o enviado de Deus, o Salvador das nações, o prometido entre elas, o leão da tribo de Judá. Ele é o que Moisés disse que viria. Ele é o que Isaías apontou em suas escrituras. Ele é o que diversos profetas anunciaram a sua vinda. Então, sendo ele quem ele é, ele tem autoridade para pregar aonde ele quiser. Essa é a explicação das 3 parábolas. A primeira fala de um filho que diz obedecer ao pai, mas não obedece. Esses filhos são quem? São esses homens que falavam obedecer a Deus e não obedeciam coisíssima nenhuma. A segunda parábola, que é a do lavrador mau, fala de um senhor que manda os seus mensageiros para chamar os lavradores a prestar conta. E eles não quiseram ir. Na realidade, mataram os seus servos que foram enviados para chamar. E quem é esses assassinos? São esses homens, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, que com suas duras cerviz, o seu pescoço endurecido e não dobram de jeito nenhum, não aceitaram a mensagem, o convite de Deus para que eles fossem direcionados ao Messias. E a terceira parábola, que é a da boda, é a mesma coisa que a do lavrador. É um convite que foi feito para eles se achegarem ao noivo. E quem é o noivo? Jesus. Entendeu aqui a parábola do capítulo 22? Alguém tem alguma dúvida? Coloca aí. Se está entendendo, coloca assim, estou entendendo, pastor. Ou bota um joinha para mim entender que você está entendendo. A parábola do capítulo 22, ela fecha a resposta de Jesus à pergunta de que autoridade ele está pregando. A parábola do capítulo 22 diz: eu sou o noivo que o pai convidou vocês para virem e vocês não quiseram vir até mim. É Jesus dizendo: eu sou o noivo desse casamento. O pai é o nosso Deus, Yahvé, o nosso Senhor soberano. E vocês são os convidados que não quiseram vir. Aí lembra aqui que no final do capítulo 21, ainda na parábola do lavrador, Jesus diz: como vocês não quiseram atender o Pai, ou melhor, como vocês não quiseram atender o Senhor, ele vai escolher outro povo e vai colocar no lugar de vocês. E esse povo vai dar fruto. Quem é esse povo? Somos nós, os gentios. Nós hoje estamos fazendo o que os judeus deveriam estar fazendo, o quê? Anunciando Jesus a todas as nações. Eu hoje estou fazendo o que um sacerdote judeu deveria estar fazendo. O que, pastor? Explicando as escrituras. Graças a Deus eu tive a oportunidade de estar tendo esse privilégio de compartilhar com vocês a sapiência bíblica. Mas isso foi um convite a priori feito a esses homens, mas eles não aceitaram o convite. E a terceira parábola, que é do capítulo 22, que é a parábola em questão no estudo de hoje, a parábola das bodas, essa é a explicação dela. É Jesus dizendo a eles: o meu pai convidou vocês para se achegarem até a festa do noivo. Que noivo? Eu sou o noivo. Só que vocês não quiseram vir. E por não quererem estar comigo, não me aceitaram como Messias. Por isso, não sabem da onde vem a minha autoridade. Resumindo tudo, sabe o que Jesus queria dizer? A minha autoridade para pregar no templo e fora dele e aonde eu quiser, vem do fato de eu ser o Messias enviado pelo Pai. Essa é a explicação da parábola das bodas. Jesus ainda está respondendo a pergunta do capítulo 21 sobre a autoridade que ele tem para pregar no templo. Agora, qual é a aplicação da parábola, pastor?
já estamos caminhando para o término. Qual é a aplicação da parábola? É entendermos o conteúdo, é entendermos o ambiente e assim analisar a nossa vida no dia de hoje. Qual é a interpretação da parábola? Vocês que estão entrando agora aí, como a nossa irmã Sandra Reis, o Ismael Alves e outros que estão entrando, deixa eu fazer um convite para vocês. Assistam depois novamente. Eu vou salvar aqui na minha página do Facebook e também vou publicar na minha página, no meu canal lá do YouTube. Então vocês que fazem parte do meu canal do YouTube, que estão entrando agora e não pegaram toda a explicação da parábola de hoje, vá assistir lá no meu canal, PR Adriano Rocha. Aproveita, quem não se inscreveu, se inscreve, dá um like lá, um joinha nos vídeos já existentes, compartilha os vídeos que estão lá, tá? Ativa o sininho de notificação e me ajuda também lá no Facebook. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve lá, PR, P maiúsculo, R minúsculo, Adriano Rocha. Se inscreve lá no meu canal lá e você que entrou agora pode assistir novamente lá a explicação dessa parábola de hoje. Então, continuando, a aplicação dela. A gente já sabe com quem Jesus falou. Príncipes dos sacerdotes e anciões do povo. Aonde Jesus falou? No templo. Por que Jesus usou essa parábola? Por causa da pergunta sobre a autoridade por estar pregando no templo. A explicação da parábola, já fazemos aqui agora. A explicação da parábola é que Jesus está respondendo a pergunta. E qual é a pergunta? Quem te deu autoridade? E na parábola do capítulo 22 ele está dizendo: meu pai é o rei, eu sou o noivo. E vocês são os que foram convidados a cear comigo. Só que por não virem cear comigo, não reconhecem a minha autoridade. E por não reconhecerem a minha autoridade, não sabem de onde ela vem. Então eu estou dizendo a vocês que a minha autoridade para pregar no templo, onde eu quiser, vem do Pai. Porque eu sou o Messias. É isso que Jesus está dizendo aqui. E agora a aplicação é a seguinte, gente. A aplicação é a seguinte. Qual foi o problema desses homens? Foi não aceitar Jesus como Messias. E por não aceitar Jesus como Messias, estavam questionando a sua autoridade para pregar no templo. Pastor, aonde isso se aplica na nossa vida? Nós somos cristãos e como cristãos reconhecemos a autoridade de Jesus. Sabemos que Ele é o Messias. Temos isso como profissão de fé. Ele é o Messias enviado por Deus. Ele é de fato o Yeshua HaMashiach. Nós acreditamos nisso. Então essa parábola não tem aplicabilidade para nós. O senhor pode encerrar aí só na explicação mesmo. Tem aplicabilidade sim. Aonde essa parábola se aplica em nós no dia de hoje? Embora acreditamos em Jesus como Messias, aceitamos Jesus como Messias, há momentos na vida com Ele que nós não aceitamos a autoridade sobre uma palavra ministrada na nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente não toma o mesmo caminho que esses fariseus aqui, mas entramos por caminhos parecidos. Quando Jesus se utiliza da vida de alguém, quando Deus usa a vida de alguém para ministrar sobre nós uma palavra, e nós negligenciamos essa palavra, quando Deus nos aponta um caminho, e nós não observamos o caminho que Deus apontou, quando Deus nos manda deixar algo, e a gente opta por não deixar, quando Deus manda a gente ir por aqui, e a gente decide ir por aqui, nós caímos no mesmo buraco que esses homens. Qual? O de não aceitar a palavra de Deus. Logo, de deixar de entender a sua autoridade. Que quando nós entendemos e aceitamos a autoridade de Deus e do seu Filho Jesus, nós ouvimos e acatamos com destreza. Nós aplicamos na íntegra tudo que ouvimos de suas bocas. Tudo que ouvimos dos seus lábios. Aprendemos nessa noite que a gente pode correr o risco de cair no mesmo buraco que esses homens caíram. Qual? Quando Deus libera sobre mim uma palavra,
Quando Deus fala não faz e eu faço. Quando Deus diz larga e eu não largo. Quando Deus diz abandona e eu não abandono. Quando Deus diz vem e eu não venho, eu estou caindo nesse mesmo buraco. Qual, pastor? Vou repetir. Deixando de dar ouvido à voz do Senhor. Sabe por que esses homens não reconheceram Jesus como Messias e por isso questionaram a sua autoridade no templo? É porque não ouviram Deus falar. Por isso Jesus fala de 3 parábolas, que nas 3 parábolas, a primeira é um pai que fala com os filhos e eles não ouvem. A segunda é de um senhor que fala com os lavradores e eles não ouvem. A terceira é de um rei que fala com o seu povo e eles não ouvem o seu convite. Ou seja, resumão das 3 parábolas é Deus falando e eles não ouvindo. Aplicando no dia de hoje, não caia nesse mesmo buraco. Quando Deus falar com você, ouça de pronto. Eu sei que tem coisas que Deus pede que é difícil mesmo de aceitar. Eu sei. Tem coisa que Deus pede que é difícil mesmo de atender. Tem coisa que a gente não quer deixar, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Os meus irmãos aqui, eu tenho gente aqui que não congrega comigo. Então, talvez não me conheça na íntegra. Mas já tenho pessoas que mesmo não congregando comigo, de tanto me ouvir aqui nas lives, já perceberam que eu sou um cara muito sincero. Então deixa eu fazer uso dessa minha sinceridade. Vamos ser sinceros aqui? Tem hora que Deus pede a gente para deixar alguma coisa que a gente não quer deixar. Tem hora que Deus manda a gente fazer algo que a gente não quer fazer. Tem hora que Deus manda a gente esperar e a gente não quer esperar, a gente quer ir. Tem hora que Deus diz não vai e a gente desobedece e acaba indo para onde Deus diz não vai. Não é o tempo de ir lá, mas a gente quer ir lá. Aí a gente acaba desobedecendo a Deus e acaba acontecendo conosco o que aconteceu aqui. Pessoas que apanharam, pessoas que foram presas e pessoas até que foram levadas ao inferno. Então Deus não quer que você apanhe. Deus não quer que você morra e Deus não quer que você vá para o inferno. Mas para isso não acontecer, Deus nessa noite me leva a consciência para te dizer: obedeça às suas palavras. Por mais difícil que seja deixar alguma coisa que a gente goste, se Deus mandou deixar, deixe. Por mais difícil que seja esperar com paciência no Senhor, se Deus mandou esperar, porque ainda não é o tempo, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Se Deus mandou esperar, espera. Por mais ansioso que estejamos, eu acho uma tolice, me perdoe o termo chulo, eu acho um jeito de bobão, uma babaquice. Quem Deus manda esperar e ele vai. Por quê? Você sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto? Provavelmente eu vou continuar falando. Mas deixa eu aumentar então. Você sabe o que vai acontecer daqui a meia hora? Quem aí sabe o que vai acontecer daqui a meia hora? Escreve aí. Pastor, daqui a meia hora vai acontecer isso, isso e isso. Certinho. A gente não sabe o que não vai acontecer daqui nem a meia hora. Quanto mais daqui a 1 ano, a 1 dia. Então é uma tolice. Na minha interpretação, uma tolice. Deus falar não vai e a gente ir. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas Deus sabe. E se Deus está dizendo para um servo dele, não vai, é porque ele sabe que não vai ser bom a sua ida. Então ouça Deus, é a melhor coisa a se fazer. Mas eu quero ir, mas Deus não quer que vá. Então se você se atrever a ir, arque com as suas consequências, tá? Não culpe Deus depois e nem me culpe. Porque eu estou sendo hoje aqui boca de Deus para dizer que Deus está dizendo: espera, ainda não é o tempo. Desobedecer a palavra de Deus é quando Deus manda eu ir e aí eu não quero ir. Aí agora vem aqui um outro buraco que muita gente cai. É Deus falar vai, se entrega, faz. E a gente não vai
não se entrega e não faz. Resumão para mim orar e terminar e você entender o que Deus quis falar com você aí. Desobedecer a palavra de Deus. É o que esses homens fizeram. A primeira parábola, estou repetindo tudo de novo, eu gosto de explicar bem direitinho, que é para vocês nunca mais esquecer. Primeira parábola, do capítulo 21, a dos 2 filhos. É um pai falando com o filho que não obedece. Até diz que vai obedecer, mas não obedece. Segunda parábola, é o Senhor falando com os seus lavradores, que não ouvem. Terceira parábola, é um rei, que é Deus, falando com os seus servos, para estar com ele junto com seu filho. E eles não ouvem e não querem ir. Resultado, esses homens perdem a oportunidade de estarem no local precioso que Deus preparou para eles. Aplicando isso e terminando, obedeça a Deus em tudo e em todo momento, para que você não perca oportunidades que virão com a obediência. A obediência sempre traz consigo portas abertas e novas oportunidades de Deus. Sabe por que tem gente que está estagnada no casamento, estagnada nos negócios, estagnada na vida espiritual, estagnada no ministério? É porque não ouve Deus falar. Porque quando deixa de ouvir a Deus, Deus deixa de abrir portas e de criar novas oportunidades. Então, queridos, tudo tem o seu tempo. Como colocou aqui o nosso irmão Edson, quando Deus mandar esperar, temos que esperar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Maravilha, seu Edson. Deus te abençoe. É isso aí. O tempo de Deus é muito diferente de nós. Então, que nessa noite você possa ouvir a voz de Deus. E essa foi a explicação da parábola de hoje. Então, que Deus abençoe você, a todos os meus amigos que estão comigo aqui. Muito obrigado. Quem não compartilhou, faz isso agora. Usa o seu dedão de profeta aí, ó. Compartilha, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Quem não se inscreveu no meu canal, vai lá, PR Adriano Rocha. E quem quiser assistir de novo, vai estar tanto no meu canal do YouTube, como aqui na minha página do Facebook. Muito obrigado, tá? Ao meu amigo Salomão aí, que foi o que indicou essa parábola. Para a semana que vem já tem outra parábola indicada pelo nosso irmão Flávio. Mas você que quer participar desse projeto, me envia aí depois uma parábola que você tenha o desejo de ouvir aqui a explicação, e eu vou me empenhar para trazer ela na íntegra, para que você aprenda também. Então que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Beijo no coração, mão de quem recebe para a gente orar. Deus, muito obrigado por tudo que fizeste hoje aqui. Muito obrigado por essa parábola que aprendemos hoje, que possamos aplicar na nossa vida e assim crescermos na intimidade contigo e obedecer a tua voz. Abençoe o teu povo, dê a eles uma noite de paz em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor, e a sua igreja diga amém. Deus abençoe, até a próxima.